E aí, pessoal? Hoje eu vou falar sobre um assunto que pode ser um tanto simples às vezes, mas que eu já vi confundir muitas pessoas, tem gente que nem conhece, e eu acho que vai acrescentar aí para vocês que são os DTOs. Os DTOs vêm do inglês Data Transfer Object, que ao pé da letra é um objeto de transferência de dados. E ele serve exatamente porque ele está dizendo aí no nome, para transferir dados entre camadas. Geralmente a gente encontra isso em aplicativos com mais de uma camada, né? A gente tem aí um padrão que é já mais conhecido aí, que é o MVC, mas a gente vai achar o DTO ou ao menos algo com a mesma ideia do DTO, às vezes com outro nome, em DDD, em Clean Architecture, uma série de outras arquiteturas e padrões de projeto. O que eu fiz hoje aqui é desenhar tudo num console simples, só para a gente ter tudo aqui nessa mesma tela. Eu nem vou chegar a rodar o código, mas eu acho que vai ficar bem claro para vocês. Só para ter uma ideia mais uma vez, um cadastro de aluno, algo que a gente conhece. Então aqui no lado direito da tela, eu coloquei para vocês uma classe chamada aluno. E então tem um ID, um nome, um sobrenome, data de nascimento, CPF, RG, um nome de usuário, que seria para usar um sistema, a senha deste usuário e a data que a gente cadastrou esse usuário no sistema. Aqui do lado esquerdo, a gente pode fazer de conta que seria até o nosso site, aí numa questão meio MVC, eu juntei tudo aqui, os views e os controllers. Se você tem uma dúvida sobre isso, vou deixar vídeo aqui linkado para você ver o padrão MVC, mas vou explicar aqui também de uma forma simples, que seria o quê? Essa parte aqui, ó, até essa linha 8, seria a parte que está utilizando, seria a parte que o nossa usuária, ela estaria vendo. A gente pode pensar até em telas mesmo aqui de um website, alguma coisa do tipo. Aqui do 10 para baixo seria o controller, ó. Eu vou baixar um pouquinho só para vocês verem que já tinha acabado o código mesmo, tá? Então o código está todo aqui. Essa parte de controller, ela vai gerenciar ali, pegar informação, mandar para o banco de dados, chamar, né, algo lá, no nosso caso aqui vai ser um fake repositório, um repositório que vai gravar essa informação no banco de dados, que aí seria um SQL, um MySQL, um MySQL, qualquer um banco de dados, tá? Isso não importa aqui para o nosso exemplo, eu tô só dando um contexto geral para ninguém ficar perdido ou perdida. Então, de uma forma simples, ó, vamos pensar só nesse pedaço aqui, ó, essas 3 linhas aqui. Então seria, imagina aí uma tela de cadastro de aluno. Então a gente entraria lá, criaria o aluno, preencheria obviamente, né, todas as propriedades dele e mandaria para o serviço aluno, dando insere, ó, insere aí esse aluno. O que o serviço iria fazer? Neste caso aqui do insere, ele ia fazer o seguinte, ele ia receber esse aluno que essa tela mandou e ia incluir aqui uma data de cadastro. Que a data de cadastro, a pessoa que está inserindo, ela não informa. Quem insere isso é o sistema. Senão a gente poderia simplesmente burlar, dizer que já cadastrei antes, etc. E aí manda para o repositório que está aqui embaixo. O repositório simplesmente grava o aluno e retorna. Quando ele retorna, ele preenche o ID. Porque o ID também não foi informado aqui em cima. Não tem como uma pessoa saber que ID ela vai ser uma coisa interna. E aí vai voltando. Ele volta para cá e, sei lá, exibe uma informação do tipo cadastrado com sucesso. Essa linha aqui, 7 e 8, já imagino que seria uma outra tela, quando a gente vai emitir uma etiqueta. Pensa que, sei lá, vai emitir uma etiqueta para colar numa pasta de aluno, qualquer coisa que se utilize dentro da escola com o aluno. Então a gente teria aqui chamaria, aqui eu coloquei o repositório, mas a gente poderia, na verdade a gente chamaria o serviço, né, que deu uma modificada nesse código, mas imagina que a gente tem aqui um serviço também que seria consulta aluno etiqueta, algo do tipo. E aí a gente manda o ID e obtém ele por aqui. Só para vocês terem uma ideia. Então, funcionaria tudo utilizando a classe aluno? Funcionaria. Mas onde que entra a questão do DTO aqui? Num problema que talvez você não tenha percebido. Quando a gente criou o aluno, eu cheguei a comentar, a gente não informa o ID, a gente não informa a data de cadastro. Então é uma coisa que viria vazia. E o serviço preencheria para a gente. A data de cadastro preencheu aqui, o repositório vai preencher o ID e depois a gente devolve a informação. Mas neste momento eu estou aí com uma coisa sem utilidade. Mas tudo bem, esse até seria o menos pior. Vamos para o próximo. Eu estou aqui na etiqueta. Imagina que eu queira imprimir uma etiqueta. E o que eu quero na minha etiqueta? Sei lá, pensa que você quer o ID, só para ter o ID mesmo, o nome e a idade do aluno. Idade, eu não pedi data de nascimento. Eu tenho essa informação aqui no aluno? Não tenho. Eu tenho a data de nascimento, mas eu não tenho a idade. Então eu teria que ficar calculando? Pode ser, mas já não é interessante. Mas o principal aqui, eu preciso trazer CPF, RG? Não preciso. Preciso trazer nome e sobrenome? Eu quero o nome completo? Até preciso. Data de nascimento, nome de usuário e senha. Senha, nome de usuário não, senha pior ainda. A gente não fica transportando senha de um lado para o outro. Isso é uma brecha de segurança. Data de cadastro, desnecessário. Então é nesse momento que o DTO brilha. E o que é o DTO?
é uma simples classe para transferir somente o que você precisa. Então, neste caso, ó, falando de etiqueta, eu tenho aqui ó, a classe aluno etiqueta DTO. Geralmente é utilizado o DTO aqui como só para facilitar, tem gente que não gosta, mas o padrão que eu mais vejo é utilizando. Então, aluno etiqueta DTO. Por que eu não ponho só aluno DTO? Porque eu não sei para que serve. E eu vou mostrar para vocês que nós criamos mais DTOs, não somente um. Mas vamos ficar nesse caso aqui primeiro. Então, eu teria aqui ó, o ID, o nome completo e a idade. E aí, no meu serviço, eu vou criar agora o obtém aluno no serviço onde ele devia estar. Então veja, eu criei aqui ó, o obtém aluno etiqueta, diferente do obtém aluno que vocês já viram aqui, mas que a gente vai continuar usando. Então aqui eu tenho o obtém aluno etiqueta, repare que ele retorna um aluno etiqueta DTO, ele não retorna um aluno. Passando o ID, e o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui ó, e já volto para o que estava antes. Então a gente vai chamar o aluno, ó, a gente chamou o aluno que está aqui embaixo, ó, o obtém aluno, porque a gente precisa dessa informação. A gente pegou o aluno todo, criou um aluno etiqueta, que é o que a gente vai devolver, a informação que a gente vai devolver, e falou, ó, aluno etiqueta, ID, olha no aluno, etiqueta, idade. Eu coloquei esse 11 aqui só para não ter que criar um outro método, mas o que a gente faria? Criaria um outro método passando a data de nascimento, e isso faria o cálculo, né, para saber se o dia já passou esse ano, ou seja, já fez aniversário esse ano, aí tem um ano a mais. Não é simplesmente pegar o ano e subtrair. Mas a gente colocaria, eu coloquei 11 aqui só para o compilador não ficar enchendo o saco. Nome completo, coloquei de uma forma simplista. A gente poderia, lógico, checar aqui se tem sobrenome, se o sobrenome é obrigatório, etc. Não vem ao caso. Então a gente juntou nome com sobrenome e devolveu o aluno etiqueta. E aí, aqui em cima, ó, aqui em cima a gente está recebendo o aluno. Por quê? Porque eu estou indo direto no repositório. Mas aí, nesse momento, eu iria no serviço aluno e pediria o obtém aluno etiqueta. E o que eu receberia aqui? O aluno etiqueta DTO. E o aluno etiqueta DTO não vem com esses dados todos. Deixa eu puxar de volta aqui. Não vem com esses dados todos. Ele vem somente com ID, nome completo e idade. Para isso que serve o DTO. A gente podia utilizar aqui, neste caso aqui, como a gente não está criando outros métodos, coisa mais elaborada, a gente podia também utilizar o record e trabalhar de uma forma um pouco mais simples já aqui. Mas tem vídeo sobre record, vou deixar linkado também. Então, record é muito utilizado com DTO. Mas eu vou deixar só em classes para facilitar, se você não quiser ver aquele vídeo nesse momento. Vamos deixar tudo com classe aqui para não ter problema, a gente focar somente no DTO. E o que mais que a gente poderia fazer? Ó, aquele problema aqui do cadastro. Eu puxei aqui, ó, aluno etiqueta DTO que a gente já viu. Criei um aluno em série DTO e já criei também um aluno consulta DTO, porque vocês acabariam me perguntando sobre isso. Vamos ficar aqui nesse primeiro. Aluno etiqueta a gente acabou de ver, aluno em série. Por que eu criei um aluno em série DTO? Porque lembra que quando a gente criou o aluno aqui, não teria como informar a ID, não teria como informar a data do cadastro. Então, a gente não coloca, a gente não pede isso para nossa view, a gente não pede isso para o nosso usuário, porque ele não tem como inserir. Então, a gente pede somente o que a gente precisa. A gente colocou aqui, ó, nome, sobrenome, tal. O que a gente faria aqui, ó, nesse lado esquerdo, aqui na parte do insere? A gente não pediria mais um aluno, a gente pediria um aluno insere DTO. Vou puxar um pouquinho para a direita e vou fazer as modificações necessárias aqui. Vamos retomar, fiz várias alterações, vou explicar aos poucos para vocês. Ó, a gente estava inserindo.
Quando nós inseríamos anteriormente, nós mandávamos um aluno, a classe aluno, essa classe aqui de cima, aluno. Nós não mandamos mais ela, nós mandamos o aluno insere DTO, aluno insere DTO. Lembra? Porque não mandamos o ID, não mandamos a data do cadastro, etc. Quando a gente chama o nosso serviço insere e estamos mandando esse aluno, ó, aluno DTO, ele vai receber o aluno DTO. E olha aqui o que a gente retorna, um aluno consulta DTO. A gente vai chegar lá, calma que essa parte é a que talvez seja mais complicada, mas a gente vai passo a passo, qualquer coisa retorna e assiste novamente esse pedaço. Então estamos recebendo um aluno insere DTO. Esse DTO aqui, aluno insere DTO, serve somente e apenas para receber a informação lá dos nossos usuários e gravar no nosso banco de dados. A gente recebe quando ele está tentando inserir, só nesse momento. Então a gente vai criar um aluno novo. Aqui dentro do serviço a gente cria um aluno mesmo. Por quê? Porque o nosso repositório, que está lá embaixo, ó, ele só recebe a classe aluno. Ele só conhece aluno, ele não conhece DTO. Ele não faz ideia do que seja DTO. Quem sabe o que é o DTO é o nosso serviço. Então o insere daqui do serviço, ele recebe o DTO de inserir e transforma em um aluno. Então ele vai fazer aqui, ó, ele criou um aluno novo. Colocou o nome, copiou do aluno DTO que chegou para ele aqui, que é o insere. Sobrenome, copia de lá. Ele vai copiar todos. Eu coloquei aqui para a gente não ter um código tão extenso. Mas ele insere todos os outros campos. Cada campo desse que você precisa no aluno aqui, ó, você vai copiar do DTO. Obviamente só o que tem. Então eu vou copiar nome, vou copiar sobrenome, que é o que eu pus aqui. Copia data de nascimento, CPF, RG, nome do usuário, senha, data de cadastro não, porque não tem. Então ele copiou tudo. Aí você vai me perguntar, nossa, então tem que ficar copiando? Tem que ficar copiando. O que você pode fazer é, utilizar um método, a gente cria um método à parte aqui, que copia. Então é um método que ele recebe um aluno e te cospe um insere DTO. Ou recebe insere DTO, te cospe um aluno, ou a gente pode utilizar os mappers. Automapper seria o mais conhecido, mas tem vários tipos de mappers que seria o quê? Ele mapeia um campo com o outro. Ele sabe, como o nome é igual, é só copiar de um para o outro. Se eu já tiver gravado o vídeo sobre mapper, vou deixar linkado aqui. Se não me cobra que eu faça um vídeo só mostrando o mapper aqui também, é super simples de usar, eu utilizo bastante, é uma mão na roda para exatamente não ficar copiando. Mas isso aqui não é um problema e muitas vezes é mais performático até que um mapper, mas a gente não vai entrar nesse assunto neste vídeo. Então a gente copiou tudo até lá no final, a data de cadastro a gente preencheu como estávamos preenchendo antes. Então a gente preencheu aqui, ó, vou pôr uma linha para separar para ficar bem explícito. Nesta parte aqui a gente criou uma instância da classe aluno e preencheu ela. Nesta linha a gente chama o nosso repositório como a gente chamava antes. Então, ó, repositório, grava aí um aluno novo e passamos o aluno, que é tudo que o repositório conhece. Isso permite que as coisas fiquem bem separadas. Uma coisa, a outra trabalha com outra. Eles não ficam se misturando. A gente não mistura essas responsabilidades. Isso é um bom princípio. Ou seja, tudo que o nosso repositório conhece é aluno. Os testes vão ser mais fáceis, eu não vou precisar ficar enfiando o DTO dentro dele. Só que aí a gente gravou. A partir do momento que a gente gravou, esta nossa instância de aluno ganhou um ID. Lembra? Ganha o ID na hora que ela passa lá no repositório. E eu vou devolver essa informação para o meu usuário. Sei lá, eu quero, depois que ele deu o salvar lá, eu quero mostrar uma telinha com os principais dados dizendo lá, registro salvo. Obviamente eu não vou mostrar senha, tem coisas ali que eu não vou mostrar. Eu quero mostrar só algumas informações. Por isso que eu criei, eu vou puxar aqui um pouquinho, este aluno consulta DTO. Esse aluno consulta DTO vai ser o que eu vou utilizar na maior parte do meu cadastro, na maior parte das minhas telas. Sempre quando eu quiser consultar um aluno, eu vou utilizar esse aluno consulta DTO, porque ele traz mais informação. Lá na nossa etiqueta não, eu só tinha 3 informações, então eu criei um específico para aquilo. Aqui não, no aluno consulta eu quero consultar quase tudo. Por que quase tudo? Porque tem coisas que, no meu ver, aqui não é interessante mostrar. Por exemplo, vocês não vão achar a senha aqui. Então tem o nome de usuário, mas não tem a senha. Eu não quero mostrar a senha, porque acho importante manter essa informação guardada lá e só mostrar no momento específico. Então vamos voltar para cá. Ó, vou aumentar de novo a tela aqui, vocês já viram o aluno consulta DTO. O que eu fiz aqui? Eu gravei, mandei o nosso aluno, lembra a instância que a gente criou e preencheu? Mandei, gravei, ele ganhou um ID, eu vou continuar com ele. Como eu tenho que devolver um aluno consulta DTO, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês aqui do lado direito, eu crio uma instância dele, aluno gravado. Esse é um aluno que já está lá gravado, esse mesmo aluno aqui de cima, ele gravou, só que agora eu vou utilizá-lo, eu já estou com ele do banco de dados, então estou utilizando o que veio do banco de dados.
Então ele já é gravado. Então criei o aluno gravado e falei que ele é um aluno consulta DTO. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou preenchendo campo a campo. Então eu quero mostrar o ID, então vou falar, o ID é igual ao deste aluno novo aqui que já passou pelo repositório e já ganhou. Estou repetindo porque quem não conhece muito de Entity Framework, de ORM, pode ficar perdido. Ah, de onde veio o ID? Veio de lá. Então ele já tem o ID, eu copio para cá. O nome, copio, faria a mesma coisa com os outros campos e aqui novamente entraria aquela história de mapper que eu falei ali em cima. Quando eu terminar de preencher todos os campos que eu tenho, lembra? A senha não vai ser preenchida porque eu não vou mostrar campo senha. Aí sim eu devolvo. E aí ele vai aceitar porque o meu aluno gravado é do tipo consulta DTO. E o meu retorno deste método é um aluno consulta DTO. E no fim das contas, quando eu for pesquisar aqui alguma coisa, o que eu vou ter? Vou ter um consulta DTO. O insere, ele já devolve porque eu quero ali, já inseri, já me retorna o que foi inserido para eu mostrar. Então essa é a função dos DTOs, né? Os objetos de transferência de dados. Pode a princípio parecer mais complexo, talvez até seja um pouco mais complexo mesmo, mas ele te dá uma flexibilidade muito grande quando você trabalha com camadas. Então cada camada fica independente, cada camada conhece alguma coisa, conhece somente aquilo que ela precisa. E uma coisa muito importante é vocês se atentarem às nomenclaturas dos DTOs. Isso é importante para você saber. Quando eu estou gravando, o que eu estou gravando? Um aluno grava, um aluno insere, põe um nome que seja relacionado. Então, aluno insere. Aluno consulta, eu sei que é alguma consulta. Tem um aluno, pode ter um aluno deletar, apagar no caso? Pode, vai ter também. Porque quando você vai apagar, na verdade você pode precisar só do ID, às vezes você nem precisa criar um DTO, porque é só ID, mas sei lá, se você quiser conferir alguma coisa, você pode pôr informação somente do que você precisa ali. E se eu for alterar? Bom, se você for alterar, geralmente a alteração e a inserção aqui, elas são geralmente é a mesma coisa, você põe tudo junto porque pode ser que você altere qualquer coisa. Neste caso, você pode alterar, em vez de aluno insere DTO e aluno altera DTO, talvez um aluno edita DTO, alguma coisa assim, ou insere, edita. É você que vai ter que dar o nome aí que você achar melhor para o seu projeto. E aí tem que pensar, se o insere ou altera, os dois estão mexendo na senha, os dois estão mexendo no nome de usuário, será que eu posso mexer no nome de usuário? Isso é importante, isso mostra a importância do DTO, porque talvez no insere você mande o nome de usuário para inserir, mas talvez no altere você não deixe mais alterar o nome. Não sei qual é a sua regra de negócio, beleza? Mas isso é importante conhecer o DTO porque é uma ferramenta muito utilizada, como eu disse, em alguns lugares ele nem é chamado de DTO, mas você vai de cara perceber a ideia. Fala, opa, isso aqui eu já sei o que é. Essa ferramenta aqui, essa instância de classe, de recorde, etc., tá transferindo dados de um lugar para o outro, já sei trabalhar com isso. E como eu sempre digo, se gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal para receber mais vídeos como este. Vejo você no próximo código.